Bem-vindos à terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre força magnética sobre fios de corrente em região de campo magnético. Então, a gente considera essa situação inicial, um fio, uma corrente indo aqui para a direita e um campo magnético entrando no plano. Se a gente tem a força magnética QV vetor B, bom, o fio de corrente nada mais é do que cargas em movimento com aquela velocidade VD, a velocidade de deriva, que é bem devagar, mas não é nula. Então, a gente pode pegar cargas positivas, uma carga viajando com a velocidade v aqui para a direita, na direção da corrente, e aí eu vou ter V vetor B, uma força magnética para cima. Mas a gente sabe que, na verdade, se eu tenho uma corrente vindo para cá, quer dizer que eu tenho elétrons, né? Carga negativa, indo em sentido oposto. Então, eu vou ter uma carga negativa viajando para lá, e a força vai dar para cima de novo. Né? Se eu fizer V vetor B, dá para baixo, mas a carga é negativa. Né? Então vai ter um sinal menos ali, então vai dar uma força magnética para cima também. Então, se eu tenho uma força magnética para cima, o que eu vou ter, com o passar do tempo, é um acúmulo de carga negativa na parte de cima do fio e uma falta de carga negativa na parte de baixo, ou seja, um acúmulo de carga positiva, um excesso de carga positiva na parte de baixo do fio. Essa separação de cargas, por sua vez, vai gerar um campo elétrico. Né? Então, sai da carga negativa, vai para a carga, sai da carga positiva, vai para a carga negativa. Isso. Então, vou ter um campo elétrico gerado dentro do fio ali. E esse é o efeito Hall. Vai acontecer uma separação de cargas até que esse campo elétrico gerado pela separação de cargas crie uma força, né, sobre o elétron que anula essa força magnética que o campo magnético causou ali. E o efeito Hall nos permite saber também qual que é a carga dos portadores de carga. Porque, veja, se fosse uma carga positiva viajando, o campo elétrico ia estar invertido. Então, eu ia ter um acúmulo de cargas positivas em cima e um excesso de carga negativa embaixo. O campo elétrico ia estar invertido. Então, se eu pegar, dada a corrente, dado o campo magnético, eu medir essa diferença de potencial transversal no fio, eu posso saber, vendo o sinal dessa diferença de potencial, eu posso confirmar que são elétrons viajando ao longo do fio. Então, a força magnética sobre o fio ela vem daí, porque eu criei a separação de cargas, eu tenho um campo elétrico no fio. Então, é como se o fio fizesse uma força para baixo nesse elétron. Né? O campo está para cima, o elétron tem carga negativa. Então, é como se o fio fizesse uma força para baixo nesse elétron. E aí eu tenho um par, ação e reação, o elétron faz uma força para cima no fio. Então eu tenho I vetor B, que vai dar uma força para cima no fio. Só que a gente vai usar uma artimanha aí, porque lembrem, né? I, corrente elétrica, não é um vetor, é um escalar, é um fluxo. Né? Então o fluxo é um escalar. Então, uma tarefinha para vocês aí, façam o cálculo do efeito Hall, ou seja, escreve esse campo elétrico em função da corrente no fio e do campo magnético na região do fio. Faz o cálculo do efeito Hall. Então, para a gente calcular a força sobre uma corrente no campo B, vamos pegar um caso geral aqui. Então, tem um pedaço de fio de formato qualquer, andando numa região de campo magnético B qualquer também. Pode até ser variável no espaço, não precisa ser constante mais. Eu vou pegar um pedacinho do fio, um elemento de fio dl, e vou falar, esse elemento de fio ele é reto. Porque ele é infinitesimalmente pequeno, então eu posso falar que ele é reto. E aí eu vou usar a origem da força magnética, dq, né, dF é dq, v vetor b, e aí eu vou escrever o dq como sendo n vezes e vezes a vezes dl. O que é isso? Bom, n vezes e é a densidade de carga, ou seja, é o número de portadores de carga, é o número de elétrons de condução por unidade de volume, vezes a carga do elétron, me dá a densidade de carga, e A vezes dl é a área da seção transversal do fio, vezes o comprimento, ou seja, isso aqui me dá o volume. Então, densidade de carga vezes volume me dá a carga que eu tenho ali. E aí, então, o elemento de força vai ficar NE ADL V vetor B. Mas eu selecionei em azul ali N vezes E vezes a velocidade. Isso é a densidade de carga J. Então, novamente, reescrevo o elemento de força e eu fico com A vezes J. Tá certo?
J, densidade de corrente, vezes a área através da qual essa corrente está fluindo, vai me dar justamente a corrente elétrica. Só que eu tenho um produto vetorial ali e a corrente elétrica não é vetor. Então, o que eu vou fazer é, eu vou colocar o vetor em cima do elemento de comprimento do fio dl e vou orientar esse elemento do sentido da corrente, no sentido que a corrente passa pelo fio. Então, eu tenho finalmente o elemento de força dF, vai ser I dl vetor B. Então, se eu quiser calcular agora a força em cima do fio inteiro, eu faço uma integral em cima do fio desse produto vetorial aí, dl vetor B. Se o campo B for uniforme, então ele sai da integral, né? Eu vou ter uma integral no espaço, o campo não varia no espaço, então ele é uma constante, ele sai da integral. Cuidado, né? Não tire ele da integral e põe aqui, porque você não pode inverter a ordem do produto vetorial, a menos que você coloque um sinal menos. Né? Mas enfim, então não anda esse cuidado, eu vou ficar simplesmente com a integral em dl do fio, que vai me dar simplesmente o ΔL, mas é o ΔL vetorial, cuidado. Então eu vou pegar o LF menos LI, ou seja, o vetor que sai da origem e vai até o ponto final do fio, menos o vetor que sai da origem e vai até o ponto inicial do fio. Isso vai me dar um vetor diferença aqui. Então é vetor, tem que tomar cuidado com isso. Se eu considerar um circuito fechado, num campo uniforme, a força total vai ser zero, porque esse ΔL vetorial vai ser zero. Então, em todo circuito fechado, a força total sobre o circuito é zero. Ou seja, o circuito não vai ser acelerado para uma direção nenhuma. Eu posso ter uma força de comprimir o circuito ou esticar o circuito, mas o circuito em si não vai ser acelerado para lado nenhum. Então, chega de blá blá blá, vamos fazer um exemplo. Então, pega uma semicircunferência. Eu posso imaginar que tem dois fios aqui, a corrente entra aqui, dá a volta no fio e sai por aqui. Como esses dois fios estão paralelos ao campo B, não vai ter força em cima deles. Eu vou calcular a força só em cima desse semiaro. Então, eu vou imaginar um campo B saindo aqui do plano. Então, a gente escreve força, né? O DF é IDL vetor B. Como o campo eu vou considerar uniforme, então eu posso calcular esses elementos de força. Né? I, né? Então o DL está na direção do I vetor B vai dar essa força para cima aqui. Analisando a simetria do problema, a gente vê que a componente horizontal de força ela vai se anular. Né? Cada elementozinho dl vai ter uma componente horizontal de força que, quando eu somar no fio inteiro, vai se anular. Então, vai ter só uma força vertical. Então, campo constante, a força vai ser I ΔL vetor B. O ΔL vai ser 2R, né? 2 vezes o raio desse semicírculo, na direção menos x chapéu, como está desenhado ali. Então, meus eixos vai ser um x na direção horizontal para a direita, o y para cima e o z vai estar saindo do plano. Portanto, B vai ser um B0 na direção z. Jogando tudo isso daqui, eu vou ter que a força magnética é I vezes 2R vezes B0, e aí eu tenho um produto vetorial. Menos x vetor z, que vai dar na direção y. Então, por fim, eu chego que a minha força magnética em cima desse pedaço de fio semicircular vai dar 2I vezes RB0 na direção Y chapéu, dá uma força para cima, como a gente esperava. Se eu pegar a circunferência completa, né, se eu pegar a parte de baixo, a força total vai ser zero. Né? Então, cuidado, né? Pega a corrente circulando no mesmo sentido para fechar um circuito. Né? Não vai pegar a parte, o semicírculo de baixo com a corrente no sentido oposto. Né? Vai dar confusão. Então, se eu quiser fechar o círculo, basta eu calcular sobre um semiário embaixo, vai dar uma força na direção menos y de mesmo modo a força da total. Só que, se eu pegar o plano do meu circuito, né, e fazer com que esse plano não esteja exatamente perpendicular ao campo magnético, né, o campo magnético para cá, ou, enfim, deixa o circuito parado e dá uma inclinada nesse campo magnético, não põe ele exatamente saindo do plano, acontece uma coisa interessante, mas isso fica para a próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula. Não esqueçam de conferir o Moodle para contabilizar a presença.